Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa série aí, Dose de Dados. Bom, para quem acho que ninguém me conhece, mas eu sou a Ana, gerente de marketing de Data e AI da IBM. E hoje, esse nosso webinar aí, vai falar de um assunto que tem sido manchete de muito jornal em 2021 e pauta de muitas discussões, né? Que é a fraude financeira. Acho que todo mundo sabe que a pandemia ela acelerou muito o processo de transformação digital nas empresas. A gente teve inteligência artificial, Open Banking, que se tornou realidade, né, este ano, e apareceram inúmeros novos atores no mercado de serviços financeiros, como, por exemplo, as fintechs. Foi também em 2021 que o Pix ficou muito mais famoso, ganhou relevância, ganhou um protagonismo muito importante como meio de pagamento. E a gente sabe que toda essa revolução causou aí um aumento muito expressivo nas fraudes financeiras. Né? A gente tem aí tanto empresas como pessoas, a gente estava falando sobre esse assunto agora há pouco, elas foram profundamente impactadas, né? Todo mundo conhece alguém que foi impactado pela fraude financeira. A gente tem muitos estudos apontando esse tema, né? Esse aumento expressivo. Tem um estudo aqui que eu peguei da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e do SPC de abril, pessoal, de abril de 2021, falando que eles já estavam com um prejuízo estimado em fraude financeira do valor de 2,7 bilhões de reais, tá? É um número muito grande. Tem muitos estudos que falam a mesma coisa. E aí a pergunta que fica aqui para a gente é: como que a gente se prepara para enfrentar esses novos desafios desse mundo aí transformado digitalmente? Para falar sobre esse assunto, eu vou convidar dois feras, dois experts aqui que estão aqui junto comigo hoje, que é o Johnny Oliveira, que ele é especialista de risco e compliance da IBM, e o Nordman, que é o Chief Integrity Compliance Officer da AI Mart Quanam, que vão falar sobre esse assunto. Mas antes, eu queria pedir para vocês uma coisa. É um bate-papo, a intenção aqui, o nosso objetivo é ter um bate-papo leve, um momento de troca. Então, vocês utilizem o chat para fazer as perguntas de vocês, conforme for andando. Acho que congelou aqui para mim também. Para mim também. Deve ter algum problema de acesso à internet, Ana. Vai para o Nordman. Voltou, voltou. Ana, Por você congelou e não ouvimos. Você estava fazendo uma pergunta, né? Eu vou fazer a primeira pergunta, Nordman, e é para você mesmo. É bom que você já me chamou aqui. Agora está ouvindo, né? Sim. É bom que você me chamou aqui, que é para você mesmo. Esse avanço tecnológico, né, que a gente está vivenciando aí nessa era pós-pandemia, a gente sabe que tem dois extremos, né? O polo positivo, que a gente sabe que é o avanço da sociedade, as empresas oferecendo serviços, soluções mais velozes, serviços financeiros mais velozes. E, por outro lado, a gente tem os criminosos que encontram novas portas de entradas e mais recursos tecnológicos para cometer as fraudes. Né? E aí o que eu queria saber é o seguinte: como que funciona esse processo? Por que se deu esse aumento tão grande, né, das fraudes financeiras? E quais são exatamente esses aliados, esses novos aliados dos criminosos? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigado, Ana. Na verdade, são três perguntas numa, né?
a que se deve o aumento do volume de fraudes em transações financeiras, como funciona esse aumento de fraudes e quais são os aliados tecnológicos dos criminosos para cometerem essas fraudes, né? A gente vai abordar também na resposta quais são os aliados tecnológicos das instituições financeiras para se defenderem desse aumento de fraudes, né? E o primeiro comentário é que, efetivamente, as fraudes financeiras em canais digitais vêm aumentando significativamente no mundo inteiro nos últimos anos. Por exemplo, uma pesquisa frequentemente divulgada pela IBM, que é da Juniper, consultoria especializada na matéria, estimou as perdas por fraudes com pagamentos online no ano de 2018 em 22 bilhões de dólares. E prevê que em 2023 essas perdas aumentarão para 48 bilhões de dólares, ou seja, um crescimento exponencial. Esse fenômeno, em parte, é consequência natural do aumento das transações financeiras através de canais digitais, né? O que fora agudizado nos últimos 21 meses de pandemia, né? O pessoal não pode sair de casa, não tem atividades presenciais, ou tem menos, né? E nos últimos anos, o mercado de serviços financeiros, em geral, e em particular os de meios de pagamento, vem sofrendo uma grande quantidade de mudanças radicais, como consequência da imposição de novas modalidades exigidas no seu relacionamento com as entidades financeiras pelos consumidores, principalmente os consumidores mais jovens, que impõem seus hábitos de vida e consumo às instituições financeiras, e esses hábitos de vida e consumo estão caracterizados, por exemplo, pela mobilidade, pela imediatez, né? Eles querem tudo para ontem, né? E pelo uso exaustivo de dispositivos móveis e canais digitais. Assim foi que surgiu uma enorme quantidade de novos atores do mercado de serviços financeiros, conhecidas como fintech em diversas especialidades, que detectaram uma oportunidade de negócio e começaram a oferecer produtos adequados a essas modalidades de hábito e consumo desde o começo. Assim surgiu, por exemplo, o onboarding, né? O cadastramento de novos clientes completamente online, sem ter que se deslocar, totalmente online, né? A realização de contratos para concessão de cartões de crédito com gravação de voz, né? O pagamento com códigos QR dos telefones, né? E basicamente, esse tipo de situações pavimentou o caminho para que no Brasil se impusesse o Open Banking, fenômeno no qual o Brasil é um dos líderes mundiais, junto com o Reino Unido e a Austrália, né? E também alguns produtos novedosos que você já mencionou, como os pagamentos instantâneos, que no Brasil se chamam PIX, porque tanto o Open Banking quanto os pagamentos instantâneos são patrocinados e a infraestrutura tecnológica para seu funcionamento é providenciado pelas autoridades e os técnicos do Banco Central, do Bacen. Então, essa é a realidade, um aumento de volume nas transações em canais digitais. Mas a outra cara da adoção dos canais digitais e de produtos financeiros cada vez mais confortáveis, onipresentes e simples de utilizar é que essa proliferação abriu janelas de vulnerabilidade anteriormente desconhecidas, né? Aumentando significativamente a exposição de clientes, intermediários do sistema financeiro e instituições financeiras, porque prontamente surgiram modalidades muito mais sofisticadas que anteriormente para cometer fraudes com muito maior velocidade, deixando muito pouco tempo para a prevenção, a detecção e a reação ou resposta diante de tentativas de fraude. E os prestadores de serviço se depararam com uma situação que para eles era uma encruzilhada, né? Eles tinham que equilibrar seus esforços para, por um lado, proteger seus clientes e a si mesmos de tentativas de fraude, mas sem engessar a operativa normal de clientes legítimos que desejam efetuar transações autênticas, né? E principalmente isso no mercado
onde o churn, ou seja, a mudança de banco, de prestador de serviços, é extremamente simples, rápida e fácil, né? As instituições financeiras têm que se cuidar muito e equilibrar com muito cuidado para não engessar demais e gerar uma grande quantidade de os chamados falsos positivos, ou seja, bloquear transações supondo que são uma tentativa de fraude quando não são, quando é uma transação legítima. Né? Os criminosos, os defraudadores, também mudaram radicalmente, né? Aquela imagem que a gente tinha de Bonnie and Clyde assaltando com violência uma agência bancária, isso não existe mais. Hoje em dia, os defraudadores são cientistas de dados, são experts em tecnologia da informação e comunicações que utilizam extensivamente e com muita eficiência ferramentas avançadíssimas e tecnologias avançadas, como a inteligência artificial com machine learning. Eles escrevem código de Big Data Analytics para derrotar as defesas das instituições financeiras. Criam permanentemente novos vetores e novas modalidades de fraude. E quando detectam uma vulnerabilidade, escalam rapidamente e geram perdas enormes em segundos. As ferramentas da chamada segunda geração de defesas antifraude, que são as que existem na maioria dos países do mundo atualmente, se revelaram completamente inadequadas para responder a estas mudanças. Elas, em geral, estão baseadas em redes neurais, modelos estocásticos não lineares, né? Que exigem que as instituições financeiras encaminhem aqueles que vão preparar os novos modelos diante de novas modalidades de fraudes, enormes volumes de dados que devem ser analisados por super especialistas, geralmente do fornecedor da solução, né? E eles constroem essas medidas numa modalidade que nós chamamos de caixa preta, ou seja, sem qualquer intervenção da instituição financeira, dos especialistas em combater a fraude da instituição financeira, simplesmente os fornecedores dessas soluções falam, trust the score, confie em que esta solução vai funcionar. E esse requerimento de muito volume de dados e de altos especialistas determina que o tempo de resposta também seja de dias, às vezes semanas e às vezes até meses, né? Tem uma pesquisa que a IBM divulga bastante, que diz que mostra que 81% dos executivos financeiros consultados nessa pesquisa declararam que detectar uma nova modalidade de fraude pode levar até 4 semanas. E implantar as contramedidas para neutralizar essa nova modalidade outras 4 semanas. Estamos falando de 2 meses, é coisa absurda, né? Então, resumindo a resposta, os aliados tecnológicos dos criminosos são justamente o polo positivo, ou seja, a existência de canais e produtos cada vez mais amigáveis e, ao mesmo tempo, mais vulneráveis, o que habilita eles a utilizar tecnologias sofisticadas para vulnerá-los. E os aliados tecnológicos das instituições financeiras para evitar essa nova situação consiste em incorporar novas soluções, as que nós chamamos de terceira geração, né? Que estão caracterizadas pela combinação de componentes tecnológicos automáticos, motores de prevenção, detecção e alerta, com a participação e a sintonia por parte de humanos especializados, ou seja, soluções verdadeiramente cognitivas e que são capazes de simular e criar novos modelos, detectar novas modalidades e criar os modelos de combate a essas novas modalidades em milissegundos, nada de horas, dias ou semanas. Então, essa é a minha resposta, Ana. Não, perfeito. E eu, como consumidora, aí me colocando como consumidora, sou, assim, uma prova viva de que esses falsos positivos aí atrapalham mesmo a gente, né, quando vai realizar uma compra, o negócio não dá certo e acaba abandonando mesmo o negócio. E eu acho que existe muita perda também com relação a isso. E aí, eu vou passar uma pergunta aqui para o Johnny, porque assim, a gente sabe que muitas empresas, o Nordman bem colocou como os criminosos têm usado a tecnologia de forma muito sofisticada para cometer essas fraudes, né?
E aí muitas empresas, elas tentam combater essas ameaças com defesas tradicionais, né, que acabam sendo inadequadas para esse tipo de sofisticação que a gente tem hoje. Aí, Johnny, eu queria que você falasse um pouco sobre esse dilema e quais seriam aí as boas práticas para combater essas fraudes. Beleza, boa tarde, pessoal. Prazer aqui estar com vocês. Realmente o dilema, ele não existe só aqui como em outros assuntos que a gente passa aqui por tecnologia, de eu encontrar uma solução simples, barata, que seja aquela bala de prata e que resolve tudo ali em uma semana de projeto, né? E a gente sempre tem que pensar que eu, pelo menos aqui, vou contar com três pilares, tá? Pessoas, processos e recursos, né? Então, pessoas que entendam daquele assunto. Eu posso trazer uma ferramenta de mercado, mas a minha empresa tem uma necessidade específica e eu preciso dessas pessoas que vão fazer ali a curadoria, né? Em cima dessas informações. Pensando aqui do lado de produto, né? Eu vejo alguns pontos, né? E um produto que seja completo ali para atender de ponta a ponta um ciclo de vida de gestão de fraudes, eu penso em três pessoas, né? Três atores e alguns componentes que suportam esses atores. O primeiro ator ali é o cientista de dados, é aquele time de estratégia que faz toda a modelagem dos dados, aquilo que eu preciso interceptar, enfim. E aí eu preciso de uma ferramenta que tenha essa possibilidade de construção de modelos, né? Como o Nordman comentou, que seja a caixa branca, que facilite eu entender que regras foram criadas, por que foi interceptado, que esses modelos ali ele tem uma facilidade de estar numa esteira MLOps, né? Então os modelos eles têm um ciclo de vida, eu consigo trabalhar em cima deles e sem impactar aquilo que está acontecendo em produção, né? Usar dados produtivos, mas não impactar a produção fazendo uma alteração de alguma coisa, né? Permitir ali um dicionário de dados onde eu posso criar esses atributos, já entender que atributos estão sendo usados, fazer simulação com isso, e aí em cima disso usar a inteligência artificial para poder, ó, falei inteligência que a Siri acionou, usar a inteligência artificial para entender quais atributos que a gente está usando e entender os comportamentos e sugerir novos atributos, novas formas, novas regras, né? Então, eu tenho esse ator sendo fornecido por esses produtos. Eu tenho ali um outro ator que é o analista, gestão, que faz toda a parte de investigação, de gestão de casos. Então, é interessante que eu tenha uma ferramenta também acoplada, que uma vez que é interceptada essa transação, eu tenho ali um workflow, eu tenho o que a gente chama de classes de casos ou tipos de casos, times específicos que vão ser envolvidos, escalados, alertas, dependendo da criticidade, é um SMS, é um e-mail, enfim, N formas aqui que a gente pode colocar, né, de comunicação. Em cima disso, toda a parte analítica também, né? Então, eu tenho um time executando, eu tenho ali o supervisor vendo o tempo que está demorando para resolver um caso, o tempo que demorou para liberar ali, para identificar um falso positivo. E aí, em cima disso, me vem toda a parte de analytics, né? Relatórios visuais que eu consiga entender ali o que está acontecendo, onde eu posso atuar de forma mais responsiva. E, por fim, o time de TI. Então, também ferramentas ali que suportem o time de tecnologia, com dashboards também, imaginando aqui N canais sendo monitorados, as transações que estão acontecendo, dashboards que ajudem nisso, né? Logs, pensar em tudo que está acontecendo e em algum momento eu vou ter que responder por isso, então logs que me suportem em um regulador que vai me pedir isso depois, auditoria. Então, basicamente, esses três times, né? Uma ferramenta que suporte tecnologia, analistas de casos e todo esse time de estratégia, modelagem de dados. Basicamente é isso. Não, muito bom. Mas aí eu vou jogar agora para o Nordman. Nordman, mas o que você acha de tudo isso que a gente tem desse cardápio, né? O que é mais importante para detectar e identificar ameaças de fraudes e delitos financeiros, né, no geral? São as ferramentas automáticas de detecção, alerta ou equipes de especialistas? Boa pergunta.
E esse é um dilema que, na verdade, vamos ver que se revela como um falso dilema, porque as duas coisas são igualmente importantes, as duas coisas são imprescindíveis e as duas coisas colaboram entre si. Historicamente, as sucessivas gerações de soluções de combate a crimes combinaram de maneira diferente esses dois componentes essenciais, né? Por um lado, as ferramentas automáticas de prevenção, detecção, alerta e resposta diante de fraudes, na forma de software, né? Que é a única forma de lidar com alguns elementos. Por exemplo, com Big Data. A única forma de lidar com gigantescos volumes de dados é com ferramentas automáticas. Seres humanos não são capazes de lidar com milhões, dezenas de milhões de transações. Às vezes, por exemplo, alguns clientes nossos, né, das soluções da IBM, alguns dos mais importantes, têm taxas sustentadas de 4.000 transações por segundo. Então, isso não é impossível de seres humanos. Isso são ferramentas de software. E a outra característica é a casuística. Os seres humanos não têm a capacidade de contemplar toda a casuística possível, todos os modelos possíveis e todas as tendências dessas grandes massas de dados, desse Big Data. Então, esse primeiro componente, ao longo do tempo, foi gerenciado de uma forma. E o outro, que é o conhecimento que está na cabeça dos seres humanos especializados em combate a fraudes, os analistas e os investigadores, né? Por exemplo, a primeira geração, que normalmente estava focada em combater fraudes com cartões de crédito, né? Lá nos anos 80, né? Basicamente, ela se baseava no desenvolvimento, na codificação de software original, com algumas ferramentas de desenvolvimento, desenvolver software original, colocando nesse software regras de negócio elaboradas pelos especialistas humanos. Então, aí, dessa forma, combinava o conhecimento humano, era colocado num programa de software, né? Mas o problema é que criar regras é extremamente trabalhoso, criar todas as regras, extremamente trabalhoso e requer uma quantidade muito numerosa de pessoas altamente especializadas se formos depender somente dessas regras, se não houver outros motores de detecção. E, por outro lado, os seres humanos não têm condição de prever todas as possíveis tendências e a casuística, como já mencionamos, de Big Data, de 4.000 transações por segundo ou dezenas de milhões de transações ao longo de um dia ou de uma semana, né? Por esse motivo, surgiu uma segunda geração, onde os modelos de combate basicamente eram redes neurais, né? Modelos estocásticos não lineares, né? Que basicamente previam toda uma série de situações, mas que, como já mencionamos, requeriam de enorme quantidade de dados para analisar, para que esses modelos estocásticos determinassem todas as variáveis aleatórias possíveis dentro da casuística apresentada, né? E, em geral, esse tipo de soluções, quem construía e constrói ainda as contramedidas diante de novas ameaças, diante de novas modalidades de fraude, é o próprio fornecedor da solução. Então, as instituições financeiras têm uma grande dependência do seu fornecedor, tem que juntar grandes massas de dados, entregá-las ao fornecedor. O fornecedor demora um tempo, já vimos a quantidade de dias da pesquisa da IBM em instituições financeiras, né? E retorna o resultado que não se sabe a priori qual será o comportamento dessas contramedidas, desses novos modelos, né? É aí a famosa frase dos incumbents, dos fornecedores tradicionais da segunda geração de defesas. Está aí, essa é a solução, aplique-a em produção, confie no score, confie na qualificação, né? Então, essa segunda geração aumentou significativamente
a casuística gerenciada por estas soluções e, principalmente, a taxa de detecção. Entretanto, com altíssimas taxas de falsos positivos, ou seja, com esse problema de fricção com clientes legítimos do qual estávamos falando anteriormente, né? Por esse motivo é que surgiu uma terceira geração. Terceira geração que está caracterizada por combinar o melhor desses dois mundos. Em primeiro lugar, o conceito de desenho dessa terceira geração, que já nasceu neste universo omnicanal, ou seja, que trabalha através de omnicanais, todos eles digitais, uma visão 360 graus de produtos, operações e clientes, né? Com essas modalidades muito mais confortáveis para os consumidores, mas muito mais vulneráveis, né? Essa terceira geração já nasceu com essas características e combina um conjunto de motores de prevenção e detecção com o conhecimento dos especialistas. O primeiro conceito dessa terceira geração é que não existe uma única solução que possa ser empregada com sucesso para combater todas as novas modalidades de fraudes digitais. É necessário construir uma arquitetura específica, uma plataforma, né? Então, essas soluções de terceira geração são plataformas que permitem combinar, integrar e trabalhar harmonicamente mais de um motor de detecção. Aí se combinam motores de inteligência artificial com machine learning, com motores de análise preditiva, com regras de negócio, né? Ou análise pontos fora da curva, moscas brancas, detecção de anomalias, né? Então é necessário ter a possibilidade de combinar esses elementos nos motores automáticos. Entretanto, quem faz a parametrização, que faz o setup, quem determina a forma específica em que esses motores serão utilizados na própria instituição financeira, levando em consideração nossos canais, nossos produtos, nossos clientes, nossa organização, nossa cultura, são os especialistas. Quem faz esse setup são os especialistas, ou seja, esse dilema entre ferramentas automáticas ou especialistas, os especialistas fazem o setup e o tuning, a sintonia fina. E como essa terceira geração tem outra característica, que é a transparência, o fato de que as regras geradas pelos motores de inteligência artificial, por exemplo, são visíveis para esses seres humanos. Não é uma caixa preta que você tem que colocar em produção e confiar em que vai funcionar. O especialista verá todas as regras recomendadas automaticamente pelo motor de inteligência artificial ou os outros motores que estão colaborando com a inteligência artificial, e esse especialista, que conhece melhor que a inteligência artificial, por mais que ela tenha machine learning, conhece melhor a casuística, os clientes, os produtos, a realidade específica da instituição financeira, será capaz de fazer alguma sintonia fina, algum ajuste pequeno, fino, que vai melhorar a eficácia desse modelo. Por isso que falamos de uma terceira geração que realmente é cognitiva, porque combina o conhecimento e a potência desses motores automáticos com o conhecimento dos seres humanos. E tudo isso, nessa terceira geração, é feito em milissegundos e com baixíssima taxa de falsos positivos, permitindo a esses especialistas seres humanos conhecer a priori, antes de colocar em produção, qual será o resultado desse modelo proposto pela inteligência artificial, ajustado pelo especialista, antes de colocar em produção, qual será o resultado desse modelo em termos de quantidade de fraudes detectadas, volume, que quantidade de reais de fraudes vamos evitar e qual é a taxa de falsos positivos que teremos para que essas pessoas possam fazer esse tuning e minimizar a quantidade de falsos positivos, maximizando a taxa de detecção. Essa é a terceira geração. Então, a resposta curta para a sua pergunta, Ana, é um falso Foi dilema. uma aula. Não é. Amei, foi uma aula, Nordman. Não, fantástico, fantástico. É realmente a gente tá as soluções acompanhar
essa sofisticação dos criminosos, né? Eu acho super importante ser colocado o que a gente tem de recurso, né? Que possa trabalhar a favor da gente. Isso é muito importante, fantástico. Antes de. Eu vou fazer uma pergunta para o Johnny, para falar um pouquinho mais sobre soluções antifraude, para a gente entrar um pouquinho mais nessa seara. Mas antes eu vou convidar novamente as pessoas para colocarem suas perguntas no chat, para a gente conseguir fazer um bate-papo. Temos já uma pergunta aqui da Renata Nordman. Eu não sei, eu acho que eu vou já te fazer essa pergunta. A gente falou um pouquinho sobre isso, tá? Que é sobre os falsos positivos. A gente falou um pouquinho, mas eu acho legal a gente talvez detalhar um pouco mais. A pergunta dela é o seguinte: ela queria que você comentasse um pouco sobre quais são os impactos de manter esses níveis de falsos positivos mais baixos, reduzidos. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Boa pergunta, e é muito importante, é fundamental. Eu recomendo enfaticamente a qualquer ator do mercado de serviços financeiros avaliar com muito cuidado a taxa de falsos positivos das soluções que lhes sejam oferecidas e que exija comprovações com relação a essa taxa de falsos positivos, né? Porque taxa de falsos positivos é um pouco o que a gente já falou, né? Num mercado extremamente volátil, né? Onde é muito fácil para qualquer cliente mudar de banco, né? Não poder executar com suavidade e fluidez as transações que precisa executar é um problema sério, que cria fricções muito importantes. Imagina que eu tenho que fazer um pagamento e hoje é o último dia, né? Eu tento fazê-lo e é barrado, porque o sistema pensa que eu sou um defraudador, que eu estou debitando a minha conta, não para acreditar um prestador a quem eu devo pagar, mas é um defraudador que quer roubar esse dinheiro, né? Eu vou perder a oportunidade de pagar, talvez eu tenha que pagar juros, multa, etc, e vou ficar frustrado, porque eu queria fazer uma transação e não posso. Eu tenho que transferir para meu filho, que está lá no Nordeste, né? Eu tenho que fazer uma transferência porque ficou sem grana, né? E não posso, porque tento fazer a transferência e sou barrado, né? Então, essa é uma primeira consequência, né? Que é imprescindível reduzir a taxa de falsos positivos, né? E aí eu menciono uma coisa muito importante. Na terceira geração de soluções, né, da qual, por exemplo, vou mencionar uma, não sei se está proibido, né? O IBM Safer Payments é uma solução de terceira geração, né, que garante taxas de falsos positivos que normalmente são menos que a quinta parte do que era habitual em soluções de segunda geração. Isso comprovadamente em numerosas implantações em América e em vários países da Europa, com enormes volumes de transações e com baixíssimas taxas de falsos positivos. Aí no site da IBM tem vários cases que mostram e comprovam isso, né? E por outro lado, os falsos positivos, além de criar muito problema com os clientes, que devem ser evitados a toda custa, né? Eles também têm custo, porque um falso positivo significa a geração de um alerta e provavelmente de um caso, né? Que deve ser analisado. Então, aí tem uma equipe de back-office na instituição financeira, que tem um supervisor, que tem analista, que tem investigadores, né? E todo esse trabalho custa dinheiro. Quando se faz o retorno do investimento de soluções de terceira geração, um dos itens que se coloca no retorno do investimento é a economia quantificada por redução de falsos positivos. Não sei se respondi a pergunta. Não, totalmente. Eu acho que sim, né? Eu acho, Renata, espero que você tenha sido respondida. E aí eu já vou emendar a pergunta que tem tudo a ver para o Johnny, que é que tipo de solução antifraude financeira você recomendaria? Né, quais são os pontos de atenção e o que você assim recomenda que não pode faltar para que a gente possa ter um 2022 aí um respiro maior, né? Legal, legal.
Acho que a gente falou em alguns momentos aqui, o Nordman comentou, você comentou, eu falei também, mas eu resumiria aqui, olhando para os principais players de mercado que eles têm oferecido, obviamente são líderes quando eu olho lá nos quadrantes do Gartner, né? Eu diria 5 tópicos, tá? O primeiro tópico seria permitir ali o monitoramento em multicanais, né? O Omnichannel. É onde eu vou conseguir fazer ali o peer profiling, conseguir identificar o comportamento de uma pessoa, de uma entidade, seja uma pessoa, seja uma empresa, que está transacionando em diferentes lugares ao mesmo tempo e eu conseguir identificar esse padrão, né? Então, esse é um ponto importante. O outro que eu vejo é a questão da velocidade. A ferramenta ela tem que ser muito rápida na decisão dela. Vamos pensar no Pix, e se você olhar o que o Bacen diz sobre isso, eu tenho que transacionar o Pix em até 3 segundos, né? Então, tudo tem que acontecer nesse meio do tempo, né? Eu preciso transacionar, eu preciso observar milhões de transações, e não só financeiras, né? O pagamento que está sendo feito, mas transações não financeiras. Sei lá, o cara trocou de senha, ele trocou de dispositivo, ele trocou o token e começou a disparar um monte de pagamento, né? Então, coisas que acontecem muito rápido, que eu preciso identificar. O terceiro item que me vem também, disponibilidade. A ferramenta, né, que eu vou utilizar, ela tem que evitar pontos de falha. Então, uma ferramenta que seja resiliente, para eu oferecer essa velocidade, permitir ali que modelos estejam sendo testados em tempo real, eu preciso dessa arquitetura, né? Isso a gente vê em vários players também, de uma arquitetura com vários nós, para que eu possa ali ter um ponto de failover e permitir que a operação não pare com isso, né? O quarto item que me vem na mente também é flexibilidade. Então, o produto permitir que eu possa rodar em diferentes infraestruturas, seja uma cloud, seja dentro de casa, diferentes clouds, uma cloud híbrida, dependendo de como funciona a sua solução, né? Se ela roda em microserviço, não sei. E isso facilita a decisão de arquitetura da empresa, né? Quando eu tenho essa possibilidade. Não só na parte de infraestrutura, mas eu vejo também na parte da interface mesmo, do produto, né? Então, eu estou fazendo ali a minha modelagem. Eu posso usar, talvez, eu tenho expertise em usar R, ou uso Scala, uso Python, ou não, eu uso ferramentas de mercado, aquelas que já têm uma interface mais, que a gente fala de low code ou no code, né? Várias que vem na minha cabeça aqui, né? SPSS, SAS, Watson Studio. Então, a ferramenta deveria permitir integrar com essas ferramentas, com essas outras ferramentas de modelagem, para facilitar o entendimento ali e pôr isso em prática. E a última que vem aqui, o quinto, é transparência. E aí já foi dito aqui pelo Nordman algumas vezes, né? Mas vamos reforçar. É o conceito de caixa branca. É entender que atributos foram usados, que regras foram usadas. Quando foi disparado aquilo, o gestor de casa ele sabe por que aquela transação chegou para ele, ou até um regulador entender por que tais transações aconteceram. E a ideia sempre é melhorar, né? Essa experiência do usuário final que está lá na ponta tentar fazendo algo e às vezes foi bloqueado por um motivo sem, assim, sem consentimento, né? Então, acho que seriam esses 5 pontos aqui que eu teria para comentar. Você me permite reforçar um conceito que você já mencionou, Johnny, Por que é o favor. conceito de pontos de falha, né? As soluções mais avançadas de terceira geração, eles também colocam muito acento, muita ênfase nesse conceito. Então, você já falou, quando respondeu a pergunta anterior, sobre muitas funcionalidades dentro da própria ferramenta. Não é só a prevenção, detecção, alerta e resposta diante de uma transação financeira fraudulenta. É também a possibilidade de colaborar entre pessoas, ou seja, alguma ferramenta de gestão de casos, né? Um workflow e uma ferramenta de gestão de casos que você mencionou, com reportes, com informação analítica, né, dashboards, etc., que você também mencionou. Ou seja, integrar todas as funcionalidades. Mas também é importante que contem, por exemplo,
as soluções mais avançadas não requerem de um gerenciador de bancos de dados. Ela já tem um gerenciador de bancos de dados próprio, o que chama Purpose Built, ou seja, que foi construído com um propósito específico, o propósito de combate a fraudes em tempo real em canais digitais, né? Normalmente são sistemas de gestão de bases de dados que residem na memória RAM. Por isso essas respostas de milissegundos, né? Você falou em 3 segundos, mas 3 segundos é o elapsed time, inclui o tempo humano, etc, etc. Mas a ferramenta, na verdade, responde em menos de 10 milissegundos, menos de uma centésima de segundo. Então, software de base de banco de dados integrado, purpose build, e também não requerem um servidor de aplicações, né, que é outro ponto de falha, né? Eles têm seu próprio servidor de aplicações. Não requerem de protocolos de comunicação externos. Eles incluem todo um leque de protocolos de comunicação especializados dentro da ferramenta para permitir essa integração fácil e eficiente que é necessária para esse tipo de soluções. E pensem que uma solução que inclui tudo isso, já inclui gerenciamento de casos, inclui algumas ferramentas analíticas, inclui gerenciador de banco de dados, inclui servidor de aplicações, inclui os protocolos de comunicação, reduz os pontos de falha, tem menos possibilidade de falha porque tem menos integrações com componentes, já são nativos, estão dentro da solução, e reduz os custos de licenciamento, de implantação e de sustentação. Lembremos que isso vai requerer uma equipe que tem que sustentar essa solução. Então, eu só queria complementar esse conceito, Johnny. É uma decisão de arquitetura aí bem importante a ser feita, né? Ferramenta de modelagem de data science existem diversas, né? Mas focada em fraude para meios de pagamento, isso, assim, o funil aqui é bem grande. Então, tem que olhar bem com carinho isso e também toda essa questão de monolito versus microserviços, até que ponto faz sentido eu dividir as coisas, eu tenho que pensar em latência, eu tenho que pensar em toda essa questão de disponibilidade. Então, são decisões aqui importantes a serem levadas em consideração. Perfeito. E agora a gente já está se encaminhando aí para a reta final do nosso webinar. Eu acho que a gente tem papo para falar muito ainda. Eu vou emendar duas perguntas aqui. Na verdade, é uma afirmação. O Ivan colocou que uma parte dessas fraudes não seria também uma versão das instituições em querer buscar novas ferramentas, né? Aquela história, tá funcionando, deixa essa mesma. Eu acho que totalmente, né? Eu acho que foi o que a gente falou lá no comecinho. As empresas, elas querem resolver coisas novas com ferramentas velhas. E aí, tem uma pergunta aqui sobre como atrelar um modelo de verificação junto ao blockchain. Seria algo viável a médio prazo? Eu não sei, Johnny, se você quer responder essa. Posso começar aqui. É interessante ver isso, né? Dá para juntar as duas perguntas aqui e combinar algumas coisas que me vêm à mente, né? Tem toda essa questão cultural de ser apegado com um produto que foi desenvolvido dentro de casa ou um produto que eu adquiri há muito tempo e já conheço ele decore salteado, mas é aquela questão, está pronto para mudanças, né? Se eu não, e pensar aí o que o Nordman comentou, as grandes instituições financeiras, vem as fintechs, se eu não me adaptar, ou o caso do Uber, né, frente os táxis, o caso até da blockchain frente cartórios, né? Cartórios que já estão utilizando blockchain agora para se modernizar. Então, assim, ou eu penso em adaptar a minha realidade ou eu posso ficar para trás, né? Isso acho que aqui no conceito de gestão de fraudes não é diferente, né? Eu estar antenado ao que, sei lá, aquelas que são consideradas líderes de mercado, o que elas estão fazendo em cima disso e onde eu posso me encontrar nisso, seja e aí vão ter vários produtos que a gente pode ver em que momento que eu estou, o que eu devo usar. Do ponto de blockchain, eu vejo que há sim possibilidade de usar. A blockchain tem toda essa questão de
de guardar ali o registro, isso é algo imutável. Eu tenho todo o conceito também, e eu particularmente sou um meio adepto aí a conhecimento de criptomoedas, e é um universo que já usa muito isso, tá? Análises não financeiras com análises financeiras, e ali, inclusive, tem um uma possibilidade de invasão de hackers muito grande, né? A gente percebe que alguns controles aí são muito poderosos. Então, assim, nesse mundo já tem muita coisa sendo trabalhada, tá? Em conjunto. Eu vejo que isso tende a melhorar, né? Combinar mais essas ferramentas, mas pelo menos algo já tem em andamento, sim, tá? Principalmente nessa parte aí de criptomoedas. É, é, resposta muito clara e muito completa do Johnny, né? Com relação a essa parte de blockchain, né? Blockchain que é parte dessa geração de soluções de terceira geração. E é parte disso que a Aninha estava falando desde o começo, né? O Pix, por exemplo, o Pix está baseado em blockchain, as criptomoedas estão baseadas em blockchain, né? Então, é um conjunto de tecnologias aplicadas a novas modalidades de vida e consumo que são uma realidade irreversível, vieram para ficar e mudaram radicalmente o universo dos serviços financeiros. Eu lembro que eu conheço o anterior presidente mundial do Itaú, Cândido Bracher, e Cândido falava para jornalistas em entrevistas abertamente que estou falando, agora ele saiu, ele está no Conselho de Administração, continua no Itaú, naturalmente, mas não é mais o presidente executivo, né? Mas nos últimos 2 anos de mandato dele, ele mencionava que custava ele dormir, por essa preocupação que ele tinha com o surgimento desses novos atores, das famosas fintechs, que iam comendo pelas bordas os grandes bancos tradicionais como o Itaú, os incumbents, né? A resposta do Itaú foi inovação, foi como sempre, né? Não foi Itaú, estou mencionando Itaú porque é o caso que eu conheço muito intimamente, né? Mas o Itaú desceu desse pedestal onde ele estava como do Olimpo, né? E começou também a fazer o mesmo com as fintechs. Primeiro comprar fintech, utilizar as mesmas técnicas, oferecer os mesmos produtos, né? E queria também mencionar sobre outro falso dilema, Ninha, se você me permite, né? Com relação a essa última pergunta sua, né? Esse falso dilema entre fico com as soluções que tenho porque é difícil e custa muito adotar as novas soluções. Esse é um falso dilema. E é consequência do conforto, do desejo de ficar na zona de conforto, do medo à mudança, que é normal, que é humano, né? Mas que as organizações não se podem permitir de tê-lo, devem afastá-lo, e as pessoas também. Apesar de que exista, temos que superá-lo. O falso dilema é porque, em realidade, esse medo some imediatamente. Esta geração, a terceira geração de soluções, é extremamente simples de implantar, é extremamente amigável, é muito fácil integrá-la. E quando falo simples, estou falando para todos os atores envolvidos. O pessoal de tecnologia, de infraestrutura, tem enormes facilidades de integração com os outros componentes que eles têm, muito mais fácil que as gerações anteriores. Eles não vão acreditar quando implementem. O prazo de implantação é muito menor por conta disso. Para os funcionais, os analistas, os investigadores, também é muitíssimo mais fácil. A quantidade de ferramentas intuitivas, amigáveis que eles têm nessas soluções, como Safer Payments, por exemplo, é impressionante. Então, eles vão rir quando se lembrem do medo que tinha de abandonar aquela ferramenta velha e superada, mas que eu conheço, e adotar esta nova, melhor adequada, mas que eu não conheço. Vão rir disso. Então, é um falso dilema. Temos que superar esse medo e ir em frente, porque se não vamos em frente, sumiremos do mercado. Sim, com certeza, e estaremos expostos a cada vez mais as fraudes aumentarem e prejudicando não só as empresas, como as pessoas também, né? Pessoal, a gente tem que encerrar com dor no coração, porque eu acho que tem muito assunto aí sobre isso.
Queria agradecer primeiramente a todo mundo que esteve presente, que participou, mandaram perguntas. Quem mandou pergunta aqui no privado, a gente vai responder depois. Agradeço principalmente aí os meus parceiros de webinar de sexta-feira à tarde, Nordman, Johnny, muito obrigada. Foi uma aula e tanto sobre fraude. E fica esse nosso convite aí para a gente avaliar e tentar fazer um 2022 diferente, né? Diferente do que foi 2021. Agradeço, uma boa tarde para todo mundo. Tchau, pessoal. Boa tarde. Bom fim de semana. Obrigado.